Como terapeuta, eu sempre tento enfatizar a importância de uma integração dos aspectos culturais e sociais nas nossas análises individuais, porque a nossa trajetória de vida, ela acontece dentro de um contexto. Olá, amantes da arte, da cultura e das conexões que permeiam a nossa vida. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao nosso mais novo quadro Cultura Psi vai ao teatro. Nesse emocionante projeto, mergulharemos nas maravilhas do teatro e exploraremos as profundezas da terapia individual e de casal através de uma lente única, a abordagem culturo-comportamental. Aqui as cortinas se abrirão para revelar como a trama teatral se entrelaça à complexidade da vida humana. Hoje nós vamos trazer para vocês uma peça que já causou muito impacto aqui nos palcos baianos, foi inclusive premiada no Prêmio Braskem, para a direção de Gil Santana e atuação do Marcelo Prado, e que trata de reflexões profundas sobre o amor, as interações sociais e o sentido da vida. Estamos falando da montagem Vânia de Chekhov. Essa é uma montagem realizada pela CIA de Teatro da UFBA e pela companhia Teatro Nu, uma companhia bastante antiga, que já fez várias releituras de textos clássicos e que tem trabalhado junto, abrilhantando os palcos aqui da nossa região. É importante entender que o texto Tio Vânia foi escrito pelo Anton Chekhov no final do século XIX e início do século XX, e que a primeira montagem dessa peça foi do aclamado Teatro de Moscou, que era dirigido por Konstantin Stanislavski. É importante perceber que é uma peça realista e ela é parte do surgimento do realismo no teatro, que muda a maneira de interpretar e muda a maneira de fazer textos também. Então, são dramas cotidianos sobre o que está acontecendo ali no dia a dia das pessoas e como as paixões, os afetos e as questões existenciais acontecem ali nesse dia a dia. Eu, como psicóloga e espectadora, posso pensar em alguns paralelos que são possíveis. Por exemplo, é interessante ver como a Helena, interpretada por Aletheia Novaes, ela traz essa ambiguidade entre o tédio e, ao mesmo tempo, uma amorosidade e uma inteligência para perceber os meandros do que está acontecendo ali cotidianamente e se posicionar. Então, é uma personagem muito interessante nesse sentido, para também a gente pensar sobre o que é ser mulher hoje. Porque a Helena do Chekhov, ela está presa a um casamento que ela não está feliz, mas ela não tem a possibilidade de sair desse contexto. Além disso, em alguns momentos, ela é colocada como aquela mulher bonita, aquela mulher que está dentro desse ideal do objeto. Então é muito interessante ver essa mulher nesse contexto e perceber os reflexos disso na nossa percepção sobre quem somos enquanto mulheres hoje. Tem um momento, por exemplo, de uma fala em que alguém diz: por que você não faz as coisas aqui da fazenda? Ela: porque eu não me interesso. Então, você vê ali uma falta de interesse, uma falta de sentido para aquela vida. Nesse contexto, ela fica mergulhada ali e esbarra na falta de possibilidades para o exercício da cidadania de uma mulher. A cidadania da Helena, ela acontece através do esposo dela. Em contrapartida, a Ingrid Valery traz à vida uma Sônia, que para mim é uma das personagens mais difíceis de interpretar do Chekhov, porque ela é uma personagem que parece o tempo todo um pouco sem graça, um pouco sem vida, né? É muito fácil ela ficar opaca, principalmente com a figura da Helena, que é essa mulher que personifica a beleza, é essa mulher atraente. A Sônia é quase que a mulher invisível. É a mulher que está ali fazendo os trabalhos domésticos, que não se acha bonita, então ela não personifica esse ideal de mulher, ela está fora dessa caixinha e tem que lidar com essas questões de autoimagem em um mundo que objetifica a mulher o tempo todo.
E aí é interessante também, né, pensar na Sônia e o que é que essa personagem nos ajuda a entender sobre o contexto de muitas mulheres que estão ali voltadas para o cuidado e que têm questões com relação à autoimagem, frequentemente derivadas, né, da impossibilidade de um autocuidado. Eu gosto da interpretação do Marcelo Flores do Astrove. Ele faz um personagem, assim, em outras montagens e nos filmes, você sempre vê um Astrov entediado, deprimido. Ele traz esses elementos aí da depressão, mas com uma atitude mais visceral, mais do corpo, na paixão dele por Helena. Então é interessante ver essa outra dinâmica do Astrov. E aí nós temos a interpretação magistral do Marcelo Prado como Tio Vânia, que realmente nos possibilita uma conexão muito grande com aquele personagem desiludido, arrasado porque sente que jogou sua vida fora, respondendo às demandas e pensando muito pouco sobre a trajetória que queria ter para a própria vida. A interpretação do Marcelo Prado nos permite essa conexão com essa desilusão e com essa impossibilidade. E essa personagem pode nos fazer refletir muito sobre autoconhecimento, principalmente no contraponto do Tio Vânia com o velho professor intelectual, né, que tem sua atividade profissional muito reconhecida, então ele é o homem eficaz, o homem que está cumprindo, né, com todas as expectativas sociais para o papel do homem, enquanto que o Tio Vânia, ele tem um trabalho não muito reconhecido, ali invisibilizado, e que foi ali subserviente a esse grande intelectual. Então, nós podemos pensar sobre o quanto a reflexão sobre a própria vida e o autoconhecimento pode nos ajudar a buscar sentido para a vida. É interessante ver também que tem uma questão de classe aí, porque você vê o trabalho intelectual tido como mais valorizado do que o trabalho repetitivo e mais manual. Então, é possível ver aí é possível ter um olhar também para as diferenças de classe social e o impacto disso na subjetividade das pessoas. Uma outra análise muito interessante é sobre a questão do envelhecimento. Você tem um personagem que é esse velho professor intelectual que está lidando com o envelhecimento, assim como o Tio Vânia, que também está lidando com esse processo. E aí é interessante ver todos os estereótipos com relação ao envelhecimento, estereótipos negativos que surgem, e também a possibilidade de ressignificação na velhice, que é o que começa ali a acontecer com o Tio Vânia e que é uma possibilidade também de autoconhecimento. Como terapeuta, eu sempre tento enfatizar a importância de uma integração dos aspectos culturais e sociais nas nossas análises individuais, porque a nossa trajetória de vida, ela acontece dentro de um contexto. Então, suavemente, de maneira harmoniosa, é interessante a gente pensar como esse contexto cultural e essas mudanças vão impactando a maneira que pensamos a nós mesmas. É muito interessante ver como essas relações familiares, com o trabalho e essas relações conjugais eram diferentes antes. E o quanto que essa condição histórica anterior da sociedade foi mudando até hoje, porque é a partir desse contexto histórico que nós podemos pensar o contexto de hoje. Então, ter essa oportunidade de ir ao teatro e ver os personagens ali, esses dramas acontecendo na nossa frente, nos permite uma visão histórica do passado e que dá um contexto para que nós possamos entender as coisas que estão acontecendo no nosso dia a dia e a nossa relação com o amor, com o trabalho e com o sentido da nossa vida.